Muito boa tarde. Portugal. Bem-vindos E, ao portanto, primeiro muito webinar obrigado pelo da interesse que Saint-Gobain têm em Building estar Glass aqui. Portugal. E, portanto, muito obrigado pelo interesse que têm em estar aqui connosco. O tema hoje é vidro, naturalmente, e vamos abordar um bocadinho o tema do impacto que o vidro tem na eficiência das janelas, no contexto da certificação energética dos edifícios. O vidro é um material que tem sofrido processos de inovação tecnológica contínuos, de modo a tentar responder às evoluções nas exigências de qualidade, estética, aproveitamento da luz solar e isolamento térmico e controle solar. Estas duas valências, isolamento térmico e controle solar, revelam-se decisivas no que respeita ao desempenho do vidro enquanto componente determinante na eficiência térmica da envolvente dos edifícios. Será que estamos a escolher adequadamente os vidros para as janelas em função da sua capacidade de desempenho nestas valências e, assim, a contribuir para o conforto dos habitantes e utilizadores dos edifícios? Quais as preocupações que devem existir durante o processo de seleção dos vidros? Que impacto tem o desempenho do vidro na eficiência das janelas e, por essa via, na classe de eficiência da certificação energética do edifício e na diminuição do consumo de energia para a sua utilização confortável? É para tentar responder a estas e outras questões que temos connosco hoje dois convidados que passo a apresentar. A Sra. Engenheira Carolina Costa, que é representante da ADEN, a Agência para a Energia, e o Sr. Engenheiro João Daniel, colega da Saint-Gobain Building Glass Portugal, que é especialista na prescrição de soluções de vidro. Começava pelo João. Obrigado, João. E tentar perceber um pouco qual é o papel que representa um vidro no edifício, qual é a importância do vidro no funcionamento do edifício. Obrigado, Vasco, pela questão. Obrigado também a toda a gente que decidiu juntar-se a nós. Essa questão é interessante e eu creio que já conheço o Vasco há alguns anos e creio que ele já terá estado noutra apresentação que fazemos sobre estes conteúdos. E quando realizamos este tipo de conteúdos presencialmente, eu costumo iniciar esta temática lançando uma questão ao público. E a questão é a seguinte, digo eu, nessas ocasiões, que a primeira utilização do vidro na construção se dá há cerca de 2000 anos. E já na altura as principais funções do vidro eram utilizadas. E costumo perguntar às pessoas quais é que eram essas principais funções. Tipicamente as pessoas acertam e as duas principais funções permanecem. E são as seguintes, o vidro existe na construção, por um lado para permitir a entrada de luz, mas também para proporcionando ao mesmo tempo alguma proteção contra o frio e as intempéries. Essas duas temáticas seguem atuais. É evidente que a construção, por um lado, e a matéria-prima vidro, por outro, sofreram uma grande evolução e hoje o vidro tem que responder a estas duas questões fundamentais de uma forma muito mais complexa que espero poder tentar explicar um pouco melhor hoje. Bem, obrigado, João. Carolina, bem-vinda. Obrigado pela presença. Queria tentar perceber um pouco quais são as exigências regulamentares atuais no que respeita aos vãos envidraçados, no contexto também da revisão que em 2018 aconteceu na Diretiva Europeia do Desempenho Energético dos Edifícios. E começávamos especificamente pela zona de inverno, pela altura do inverno. Então, muito boa tarde a todos os que estão a assistir e também aqui aos meus colegas. E queria, antes de iniciar, agradecer à Saint-Gobain, em nome da ADEN, por estar aqui hoje a falar sobre este tema de enorme relevância. Relativamente à questão, primeiro é preciso salientar que os edifícios são, e a sua envolvente, são aqui agentes que promovem o combate às alterações climáticas. Isto através de soluções construtivas que permitam não só diminuir as emissões, diminuir os consumos, mas também promover a segurança e o conforto dos ocupantes. Relativamente à nossa legislação, destaco aqui o Decreto-Lei 101D de 2020, que, portanto, inclui os requisitos necessários para os edifícios novos e edifícios existentes e que também regula o sistema de certificação energética de edifícios que a ADEN gera. É importante destacar
numa visão mais macroscópica, os requisitos a nível de conforto térmico e também a nível de desempenho energético. E eles estão evidenciados no despacho que podem ver no ecrã, 6.476E de 2021. E neste despacho diz que os novos edifícios, todos os novos edifícios, devem ser NESEB. E o que é NESEB? São edifícios com necessidades de energia praticamente nulas e que cumpram estes requisitos de conforto térmico e desempenho energético. E o que é que são? Requisitos de conforto térmico basicamente diz respeito às necessidades de aquecimento e arrefecimento dos edifícios, ou seja, às necessidades anuais nominais de energia útil necessária para o edifício manter uma determinada temperatura no inverno e no verão. Depois, temos também os requisitos a nível de desempenho energético, neste caso, nomeadamente a classe energética, que, como podemos ver, varia, a exigência varia consoante a tipologia do edifício, se é de habitação, se é de comércio e serviços, e depois também se trata de um edifício novo ou uma grande renovação. Por exemplo, no caso das habitações novas, a classificação tem que ser A ou superior. No caso de edifícios de comércio e serviços, a certificação tem que ser B ou superior. Além disso, depois também nestes requisitos de desempenho, também temos energia primária total e depois a energia primária renovável associada ao edifício. Agora, uma visão mais micro, digamos, mais detalhada, temos que olhar para a Portaria 138I de 2021, que vai especificar os requisitos da envolvente dos edifícios, entre os quais os vãos envidraçados. E, no caso, sobretudo no caso do verão, nós temos que ter em atenção ao UW. E o que é o UW? O UW basicamente reflete aqui a capacidade de isolamento térmico da janela. Quanto menor for o UW, melhor será o comportamento da janela e, portanto, melhor será o seu desempenho energético. O UW, por sua vez, vai depender do material que constitui a janela, ou seja, vai depender do coeficiente térmico do vidro, do coeficiente térmico do caixilho de perfil e também das perdas que existem entre a ligação vidro e caixilho de perfil. E, portanto, na legislação, o que nós temos é valores máximos para este UW. E estes valores vão depender do quê? Da tipologia do edifício, se é de habitação, de comércio e serviços, e também das zonas climáticas de inverno, que em Portugal se divide em 3 zonas. Como podemos ver aqui na apresentação, no caso de edifícios de habitação, por exemplo, pode variar entre 2,80 a 2,20, consoante a zona climática que está ali dividida e que podemos ver pelo mapa. E, portanto, este é o parâmetro essencial no que diz respeito ao inverno. Muito bem, obrigado, Carolina. Voltava ao João. Neste contexto, queria que comentasses um pouco, nos explicasses de que forma é que os produtos da Saint-Gobain respondem ou conseguem responder a estas exigências regulamentares. Que principais características do vidro é que estão em causa para responder a estas exigências e um pouco que conceitos é que é necessário ter em conta neste domínio? Ok, Vasco. Obrigado pela questão. Eu, se calhar, antes de passarmos concretamente aos diferentes produtos que nós temos para responder a estas diferentes, no fundo, exigências regulamentares no que diz respeito ao coeficiente de transmissão térmica, eu gostava, se calhar, só de fazer aqui uma breve passagem, só para reforçar mais o que é exatamente este coeficiente de transmissão térmica, para que estejamos todos os que nos estão a assistir, todos no mesmo patamar. Para fazer isso, reforçar o seguinte, reforçar que sempre que existe uma diferença de temperatura entre 2 pontos, gera-se um fluxo de calor do ponto mais quente para o ponto mais frio. Do modo simplificado, essa transmissão de calor, esse fluxo de calor, pode dar-se através de 3 mecanismos fundamentais: a condução, a convecção e a radiação. A condução é um mecanismo de calor, de troca de calor típico dos sólidos. Quando, por exemplo, estamos perto de uma lareira e se pegarmos num ferro e o pusermos nas brasas, mais cedo ou mais tarde, a extremidade do ferro que temos na mão vai estar quente porque o calor conduz e dá-se um fluxo de calor por condução. A convecção
já é um mecanismo de troca de calor mais típico dos fluidos. Quando, por exemplo, temos uma panela ao lume, a própria panela aquecerá por condução, mas se tivermos, por exemplo, a ferver a água aquece por convecção. A parte inferior da água aquece, subindo, dá lugar a parte superior dá lugar à parte inferior, descendo, e geram-se correntes de convecção. Isto é importante porque pode, em alguns casos, dentro das câmaras de vidro duplo, gerarem-se pequenas correntes de convecção. E temos, em terceiro lugar, a radiação. A radiação é o mecanismo de troca de calor através dos gases do ar. O que também, para nós, em vidro duplo, é importante. Até se pode ver ali no diagrama que as pessoas estão a ver em casa. Temos ali um corpo retangular vermelho que está quente a emitir. Este termo emitir também vai ser importante para o que vamos ver a seguir, a emitir calor para o ponto mais frio. Aqueles dois retângulos, podemos já pensar nele como os dois componentes de um vidro duplo, por exemplo. Ora bem, repetir que sempre que existe uma diferença de temperatura entre dois pontos, gera-se este fluxo de calor, através destes três mecanismos. Tudo isto somado, chamamos a este fluxo de calor o coeficiente de transmissão térmica. E o coeficiente de transmissão térmica gerado em watts, o fluxo de calor em watts, por cada metro quadrado de superfície, no nosso caso, tipicamente uma janela ou um pano de fachada, por cada grau de diferença. E por isso dizemos o coeficiente de transmissão térmica expresso em watts por metro quadrado, por grau, Kelvin ou centígrado, é indiferente. Ora bem, e também reforçar, porque é uma questão que surge por vezes, quanto menor o valor de U, mais isolante é o edifício, o material. Porque, tipicamente, nós utilizamos este coeficiente de transmissão térmica no vidro, o U de G, como já disse a Carolina. Utilizamos esta característica de transmissão normalmente quando queremos quantificar o isolamento. Nós, quando queremos definir ou quantificar se um vidro é ou não bom isolante, nós não falamos na sua capacidade de isolamento, falamos na sua capacidade de transmissão. E por isso, quanto menor a transmissão, mais isolante é o vidro. A primeira resposta que o material vidro teve para conseguirmos termos elementos envidraçados mais isolantes foi a invenção do vidro duplo. O vidro duplo, fundamentalmente, é inventado para termos um elemento mais isolante. Temos ali um pequeno diagrama com o vidro duplo, à esquerda, e à direita temos o coeficiente de transmissão térmica de um vidro simples. O nosso vidro base simples, o vidro Planiclear, com 6 mm de espessura, por exemplo, tem um coeficiente de transmissão térmica, o de G, de 5,8. E há um aspecto importante, o isolamento térmico não se consegue com aumento de espessura. Se eu, neste diagrama, tivesse optado por expor o coeficiente de transmissão térmica do vidro de 8, ou de 10, ou de 12, ou de 15, ou de 19, teria eventualmente pequenas melhorias, mas não tinha 5,8, teria 5,7 ou 5,6 e não muito mais. Portanto, o isolamento térmico em vidro não se consegue com massa. Consegue-se numa primeira fase, vamos ver a seguir as outras fases, consegue-se numa primeira fase com a invenção do vidro duplo. Quando conseguimos criar um espaço tipicamente preenchido com ar entre dois panos de vidro, nós diminuímos esta transmissão térmica para cerca de metade. E é fundamentalmente com este objetivo que é inventado o vidro duplo. É evidente que nem todos os vidros duplos têm o mesmo coeficiente de transmissão térmica. E se numa primeira fase nós pensarmos em vidros duplos que são fabricados, são construídos com dois vidros simples, planos e incolores, o coeficiente de transmissão térmica desse vidro duplo, que tem uma denominação comercial no caso da Saint-Gobain de Climalite, o coeficiente de transmissão térmica depende fundamentalmente da espessura da câmara de ar que nós conseguimos aplicar ou instalar. E o que se verifica é que o coeficiente de transmissão térmica desce à medida que aumentamos a espessura da câmara de ar até um ponto ótimo de mais ou menos 15, 16 milímetros. Câmaras de ar superiores a 16 milímetros não conduzem a grandes piorias, não é uma grande desvantagem, mas se nos focarmos unicamente na capacidade de isolamento térmico dos vidros, neste coeficiente de transmissão térmica, na realidade, este aumento de câmara não é produtivo, pelo contrário. Podemos ver no diagrama, eu desenhei o diagrama com câmaras até 24 milímetros, podemos ver até que existe uma pequena pioria, podendo, no entanto, ser importante ter vidros com câmaras superiores, nomeadamente por questões de isolamento acústico
e também porque alguns sistemas de caixilharia exigem que o vidro tenha uma determinada espessura nominal que por vezes é preenchida com perfil intercalar. Reparem que há aqui um aspecto importante, é que se repararem, se eu fizer um vidro duplo um vidro duplo Climalite com estes dois vidros simples, planos e incolores, mesmo que eu preencha a câmara com um gás mais pesado, com argon, por exemplo, nós preenchemos muitos vidros com argon, se bem que não faz muito sentido preencher com argon este tipo de vidros com dois vidros simples e incolores. Mas, melhor das hipóteses, eu consigo vidros com coeficiente de transmissão térmica da ordem dos 2,6, eventualmente 2,5 se os vidros tiverem espessura superior, mas nunca muito mais do que isso. Recordo que a Carolina acabou de nos transmitir que, atualmente em Portugal, para edifícios de habitação, nas zonas I1, I2 e I3, o requisito regulamentar de UDW é de 2.8, 2.4 e 2.2. É evidente que o requisito, a legislação não estipula o coeficiente de transmissão térmica do vidro, mas sabemos que, tipicamente, o valor de coeficiente de transmissão térmica de uma janela, tipicamente é superior ao do vidro. Porquê? Porque, tipicamente, os perfis de caixaria têm um valor U de F maior e também porque há sempre ali um elemento que soma. Portanto, o U de W é uma média ponderada entre o U do caixilho, a área do caixilho, o do vidro, a área do vidro, mais, e é um aspecto importante, mais o perímetro da janela e qual é que é o material que utilizamos para fabricar o vidro duplo. Tipicamente utiliza-se um perfil de alumínio, que é condutor, mas cada vez se utilizam mais. Às vezes, até por uma questão estética, não tanto térmica, utilizam-se perfis de poliamidas que permitem que o intercalar do vidro duplo não tenha aquele aspecto metalizado. Melhor das hipóteses, temos 2.6, o que, na grande maioria dos casos, particularmente nos edifícios de habitação, não permite cumprir a legislação atual. E é por isso que, hoje em dia, e cada vez mais, os vidros duplos que se fabricam não se fabricam apenas com os dois vidros simples e incolores, fabricam-se vidros duplos em que um dos vidros tem uma capa de baixa emissividade. Os nossos vidros duplos que contêm uma capa de baixa emissividade são os vidros duplos Climalite Plus e as capas de baixa emissividade, bem, se calhar antes de passarmos ao desempenho propriamente dito, só explicar um bocadinho o que é isto da emissividade. A emissividade é uma característica que qualquer material tem, que é um número teoricamente entre 0 e 1, que no fundo reflete a habilidade, a capacidade que um determinado material tem de trocar energia por radiação. O vidro é um material naturalmente emissivo. O vidro tem uma emissividade de 0,89, mas as capas de baixa emissividade atuais têm emissividades de 0,01. E é por isso que, quando usamos um vidro duplo, em que um dos vidros tem uma capa de baixa emissividade e, portanto, é um vidro duplo Climalite Plus, passamos de um coeficiente de transmissão térmica tipicamente de 2,8, 2,6, no limite de 2,5, para vidros duplos com coeficientes de transmissão térmica com facilidade de 1,1, 1,3, e aqui sim pode fazer sentido, além de usar um vidro com a capa de baixa emissividade, preencher a câmara desse vidro duplo com um gás mais pesado que o ar. Preencher vidros duplos com um gás mais pesado do que o ar também dificulta a troca de calor dentro da câmara. Os vidros com capas de baixa emissividade mais populares que temos são os vidros Planiterme. Um vidro Planiterme não é mais do que um vidro normal, Planiclear, que tem um revestimento de baixa emissividade. O vidro mais comum atualmente é o vidro Planiterme XN, e o objetivo de um vidro deste tipo, e eu gostava de vos tentar transmitir o objetivo através da análise deste pequeno quadro que estaremos a ver. Na primeira linha deste quadro, eu representei as principais características de um vidro duplo composto pelos dois vidros perfeitamente normais Planiclear. E gostava de vos chamar a atenção para estas quatro grandezas, até porque elas nos vão acompanhar lá mais para a frente na nossa apresentação. Um vidro duplo normal, Climalite, tem uma capacidade de transmissão luminosa da ordem dos 80%. Dependendo um pouco das espessuras, um vidro duplo com dois vidros incolores Planiclear transmite mais ou menos 80% da luz.
reflete alguma luz para o exterior, cerca de 15%, e tem, como já vimos até agora, um coeficiente de transmissão térmica da ordem dos 2,6. Se tivermos uma câmara de 16 mm preenchida com argon, terá 2,8 ou 2,9 se tivermos câmaras mais pequenas e não tivermos argon. Este tipo de capa Planiterm, nós depois acabamos por chamar Planiterm ao vidro e não dizemos que é um vidro incolor com uma capa Planiterm, chamamos-lhe Planiterm. E este vidro Planiterm XN, que também existe nestas versões 2, que são versões a temperar, quando precisamos ou queremos constituir vidros temperados de segurança. A grande mais-valia deste tipo de vidros é que nos permite fazer vidros tão transparentes como um vidro que não tenha nenhuma desta tecnologia de capas de baixa emissividade. Em alguns casos, e é o caso do Planiterm XN, até com um índice de reflexão inferior, mas com um coeficiente de transmissão térmica bastante mais baixo. E se conseguimos fazer um vidro duplo com uma capa de baixa emissividade Planiterm XN, deixamos de ter um elemento condutor com um coeficiente de transmissão térmica da ordem dos 2,6 ou 2,7 e passamos a ter um elemento com 1,1. A gama Planiterm tem outras referências para compreendermos melhor, talvez na segunda parte, mas dizer nesta fase só que essas referências são o Planiterm One e são o Planiterm 4S. Se calhar até para fazer uma ligação à segunda parte, são vidros que servem para, quando temos, além desta questão da necessidade de conforto e do cumprimento regulamentar na situação de inverno, temos também preocupações com o cumprimento da legislação na parte do verão. Mas penso que vamos falar isso com mais detalhe a seguir, se calhar aguardamos para lá. Certo. João, permite-me insistir aqui num ponto que é há um conceito ITR associado ao vidro que se calhar vale a pena explorar um bocadinho. Sim, podemos abordar já o ITR. Nós denominamos vidros ITR, vidros com isolamento térmico reforçado. Vidros duplos com isolamento térmico reforçado. E, no fundo, os vidros duplos ITR ou vidros duplos com ITR são vidros duplos que têm pelo menos um vidro com estas capas de baixa emissividade. Muito bem. Obrigado, João, por esta excelente explicação. Acho que ficou perfeitamente claro de que modo é que um vidro consegue efetivamente responder a estes requisitos na área da capacidade de redução do coeficiente de transmissão térmica. Voltava à Carolina. Falámos do inverno e, portanto, percebemos que a resposta a este índice de coeficiente de transmissão térmica que é importante. Veríamos então agora, se fosse possível, perceber qual é a exigência regulamentar relativamente aos desafios de verão, que as exigências são diferentes, com certeza. Exatamente. Portanto, quando nós estamos a falar de verão, há uma maior incidência solar, pode haver casos de sobreaquecimento e, sobretudo, quando temos os nossos vãos envidraçados orientados a sul, temos que ter, sobretudo, aqui uma visão mais detalhada do fator solar. E o que é o fator solar? O fator solar, basicamente, é a fração de radiação solar que incide no vão envidraçado e que é transmitida para o interior. E a legislação também tem aqui requisitos relativamente a este parâmetro, que, mais uma vez, podemos encontrar na Portaria 138I de 2021 e que se encontra agora na apresentação no ecrã. Relativamente aqui a estes valores de fator solar, que é o G, máximos, vão depender do tipo de edifício, mais uma vez, da zona climática, neste caso zona climática de verão, que também se divide em V1, V2 e V3 em Portugal, e depois da classe de inércia dos edifícios, que vai desde fraca a forte. Algo que é importante destacar é que existem, obviamente, aqui também exceções e constrangimentos que portanto, ultrapassam aqui estes requisitos impostos. Nomeadamente, quando os vãos envidraçados estão orientados no quadrante norte, e também, por exemplo, quando a área do envidraçado é pouco significativa relativamente à área do espaço, nomeadamente quando a área total do envidraçado é igual ou superior a 5% da área total do espaço, da área útil do pavimento do espaço em que se insere.
Além disso, depois também há constrangimentos a nível técnico, a nível funcional, a nível de conservação arquitetónica, por exemplo, que também são aplicados, atenção, naqueles requisitos que disse há pouco do W, do coeficiente de transmissão térmica da janela, e nestes casos em que existe, portanto, estes constrangimentos, o autor do projeto identifica e deve justificar bem e, portanto, nesse caso também não se aplica estas medidas. Mas, resumindo, no verão é importante termos aqui em atenção, quando há muita incidência solar, ter aqui em atenção a este fator solar. Eu ia pedir que, para as pessoas que possam não estar completamente familiarizadas com este conceito da classe de inércia, que nos explicasse um pouco o que é isto. Portanto, basicamente tem a ver com a capacidade que o edifício tem de reter calor. Exatamente. Ou seja, é a capacidade que o espaço tem de reter, o calor, neste caso, e depois isto vai afetar o valor máximo do fator solar que o vão envidraçado deve ter. E como podemos ver aqui pela tabela, quando se trata de edifícios de habitação com uma classe de inércia fraca, temos aqui que o fator solar será muito menor, ou seja, não haverá tanta radiação solar a entrar no espaço, no edifício. Muito bem. João, voltamos às soluções Saint-Gobain para perceber um pouco o que é que resposta ou que proposta a Saint-Gobain nos traz para exatamente melhorar o desempenho dos envidraçados no que diz respeito a esta necessidade de controle solar. Ok, Vasco, vamos a isso. Obrigado pela pergunta. Eu, à semelhança do que fiz anteriormente, se calhar vou só, apesar da explicação do fator solar já está feita e muito bem feita, gostava também só, antes de passarmos concretamente à gama de produtos, também dizer que para nós, no material vidro, é importante olhar, além de tentar perceber qual é que é o requisito de fator solar que determinado projeto exige e qual é que é o produto com que nós respondemos a esse requisito, é importante também para nós e para o auditório que nos está a ouvir, é importante também perceber qual é que é a capacidade de transmissão luminosa que resulta desse produto que responde a essa necessidade de cortar calor. Ok? E então, no que diz respeito à radiação solar, porque é disso que estamos a falar, e há aqui um aspecto que eu gostava de destacar que é importante, que é o seguinte, num país como Portugal, e numa superfície vertical, dependendo da orientação solar, sul principalmente, mas não só, nascente e poente, numa superfície vertical, pode atingir um vão envidraçado um fluxo de 850, 900, 950 watts por metro quadrado. Portanto, nós há pouco estivemos a falar da preocupação com o isolamento térmico e falámos de 1,1 watts por metro quadrado, 2,6 watts por metro quadrado e grau de diferença. Nesta temática da proteção que os vidros podem e devem oferecer à proteção à entrada de ganhos solares, nós podemos estar a falar de fonte de ganhos e de fontes de calor de uma magnitude muito superior. Para o bem e para o mal, nós somos um país de muito sol. Quando esse sol incide sobre um vão envidraçado, quando esse sol atinge os vidros, em termos de luz, há uma porção da luz que atravessa, não é um termo muito feliz, atravessa o vidro, e nós denominamos essa porção da luz que passa, denominamos de transmissão luminosa. Há depois também parte da luz é refletida, parte para o exterior, parte para o interior. Interessa quando analisamos as características de um determinado tipo de vidro, interessa olhar para este fator, a transmissão luminosa. E interessa ter na cabeça que um vidro duplo composto por dois vidros simples e incolor tem uma transmissão luminosa de 80%. É um número interessante. Já no que diz respeito ao calor, e a engenheira Carolina explicou isso muito bem, já no que diz respeito ao calor, acaba por também haver uma parte do calor que atravessa o vidro. Essa porção da radiação solar, à porção que atravessou o vidro, nós damos o nome de fator solar. Um vidro duplo, simples e incolor, estava ali há bocado naquele quadro, mas vou aqui dizer outra vez porque é um número importante para agora, para o resto que vamos ver a seguir. Um vidro duplo, simples e incolor tem um fator solar de 0,78.
quando a radiação atinge um vidro duplo, simples e incolor, para o bem e para o mal, atravessa o vidro 78% desse calor. E se nós tivermos um edifício com uma inércia térmica muito forte e com janelas muito pequeninas, como dizia há pouco, abaixo, com áreas envidraçadas, abaixo dos 5% da área de pavimento, até pode ser uma excelente ideia nós permitirmos que o vidro tenha esta capacidade de deixar passar calor. Mas a tendência não é essa. A tendência é termos janelas maiores e a tendência arquitetónica é também, pelo menos por enquanto, as tendências, por isso é que se chamam tendências, vão mudando, existe também uma grande tendência de se abdicar de mecanismos de sombreamento exterior. E então cabe muitas vezes ao vidro o papel de evitar situações de sobreaquecimento, que ocorrem com muita frequência, dada, vou-me repetir, mas acho que é importante, dada a tendência arquitetónica de ter vãos cada vez maiores, associado a uma segunda tendência de não existirem vãos exteriores, ocorrem com muita frequência situações de sobreaquecimento. Porque até à grande alteração legislativa, corrija-me se eu estiver enganado, acho que não, aqueles valores de 0,56 e de 0,50 do fator solar existiam já, mas eram independentes da área de vidro. Um determinado vão envidraçado tinha que ter um fator solar, atenção, e isto é importante, não é o vidro que tem que ter aquele fator solar, é o vão envidraçado, considerando o vidro com o contributo de eventuais mecanismos de sombreamento, como estores exteriores, rolos interiores, palas físicas, verticais ou horizontais. O que se passa é que existe uma tendência para abdicar de estores exteriores. E então, é muito comum, e é cada vez mais comum, que o vidro deva ter um desempenho neste domínio do fator solar para permitir cumprir a legislação. O vidro tem que ter um desempenho, vou-lhe chamar, forte em termos de controle dos ganhos solares. E nesse sentido, a indústria sempre teve respostas. E historicamente, a primeira resposta foram os vidros com cor, os vidros coloridos na massa. A tendência nos últimos anos tem sido a de utilizar vidros tão transparentes quanto possível e a forma que nós hoje temos mais disseminada de ter vidros com uma grande capacidade de controle solar é o fabrico de vidros tipicamente incolores com capas de íons, capas hoje em dia magnetrónicas. Nós bombardeamos íons metálicos em chapas de vidro tipicamente incolores. A primeira forma, quando não existia esta tecnologia, destas capas, que podem ser ou não capas de baixa emissividade, a primeira forma foi a utilização de vidros de cor. Fabricavam-se, ainda se fabricam, fazem parte da nossa gama hoje em dia, os vidros coloridos par-sol. Na Europa, tipicamente, fabricam-se vidros verde, vidros cinzentos, par-sol gris, vidros mais acastanhados, o par-sol bronze. E, tipicamente, fabricavam-se vidros duplos com o vidro exterior colorido. O facto do vidro ser colorido faz com que o vidro absorva muito calor. Absorvendo o calor, já não deixava o calor atravessar o vidro e o fator solar era baixo. O reverso da medalha desta tecnologia mais antiga e hoje em dia, obsoleta é um termo muito forte, mas quase que se pode dizer obsoleta. O nível de transmissão de luz era muito penalizado. E vamos ver hoje, já de seguida, que hoje em dia a indústria tem formas mais avançadas tecnologicamente e temos capas de controle solar e, regra geral, também de baixa emissividade, ou seja, que permitem fazer vidros duplos com o fator solar objetivo, mas também com coeficientes de transmissão térmica muito baixos, mas com uma relação entre a transmissão de luz e este comportamento no controle dos ganhos solares muito, muito interessante. Vamos ver agora de seguida que atualmente estes vidros são os nossos vidros Cool-Lite. E vamos ver de seguida que a nossa gama de vidros Cool-Lite tem 4, podemos lhe chamar, subgamas. A primeira gama destes vidros de controle solar são os vidros Cool-Lite ST.
que são os vidros, vamos lhe chamar já, são a nossa gama de vidros menos seletiva. Nós definimos seletividade como o rácio entre a transmissão de luz e o fator solar. Qual é a percentagem de luz que um determinado vidro deixa passar? E fazemos uma conta de dividir, em que no denominador temos o fator solar do vidro. Os vidros Coolite ST são vidros que chamamos não seletivos ou pouco seletivos. Porquê? Porque uma determinada referência de Coolite ST, a gama Coolite ST é composta atualmente por 6 referências. ST 167, 150, 136, 120. Uma determinada referência de Coolite ST, que no fundo é uma capa com uma receita diferente, são todas capas de controle solar com receitas diferentes, que tipicamente depositamos no vidro incolor. Não necessariamente podemos aplicá-lo num vidro com cor ou num vidro extra transparente, mas tipicamente num vidro incolor. Se nós observarmos a seletividade de um vidro duplo com um Coolite ST, temos valores baixos. Podemos tomar como exemplo o ST 136. Se nós fizermos um vidro duplo com uma capa Coolite ST em face 2, numeramos as faces do vidro duplo do exterior para o interior do edifício. 1, 2, 3, 4. Estas capas Coolite, a não ser em casos muito pontuais, são aplicadas em face 2, na face interior do vidro exterior. Os Coolite ST não são, as capas Coolite ST não são capas com baixa emissividade. E então é comum construirmos vidros duplos, e por isso ali está no título deste quadro, é comum construirmos vidros duplos com uma capa Coolite ST em face 2, associada a uma capa Planiterm, a tal capa de baixa emissividade em face 3. Se nós analisarmos as características destes vidros duplos com um Coolite ST, e se utilizarmos a par do Coolite ST um vidro Planiterm, podemos ver que conseguimos, assim que tenhamos 16 mm de câmara preenchida com argano, conseguimos o tal coeficiente de transmissão térmica de 1.1, que será de 1.4 se não tivermos argano, que será de 1.6 se não tivermos 16 e tivermos 12. Podemos observar também que as diferentes referências de Coolite ST respondem a diferentes requisitos de fator solar. ST 167 temos um fator solar superior, da ordem do 0,48. No extremo, o ST 120, conseguimos vidros com fator solar de 0,17. Em comum, 167, 150, 136, 120, em comum temos a tal seletividade. O rácio entre a transmissão de luz e o fator solar é mais ou menos constante. Com o Coolite ST 167 eu tenho um vidro duplo com 60% de transmissão de luz, um fator solar de 0,48. Com um vidro duplo com o ST 120 tenho um vidro com 19% de transmissão de luz e o fator solar de 0,17. O rácio é constante e podemos já dizer, e é baixo. Esta seletividade é da ordem dos 1.3, 1.2. Estes são os vidros que as pessoas, tipicamente, são os nossos vidros espelhados. E os vidros são espelhados porque não são seletivos. Porque perante a radiação solar, expulsam tudo. Expulsam a radiação, expulsam a parte de luz e expulsam a parte de calor. E como expulsam a parte de luz, nós vemos um vidro muito espelhado. Porque estamos a ver a capa a refletir a radiação solar em todo o espectro. No espectro visível e também no espectro que transporta o calor. Dizemos destas capas que são pouco seletivas. São produtos, sendo pouco seletivos, são produtos fiáveis e que ainda utilizamos numa série de situações. Cada vez menos. Os Coolite STB têm a característica principal de terem este grau de reflexão elevado e de uma tonalidade muito azulada. B de Blue. Em segundo lugar, temos os vidros Coolite KNT, que são vidros também tipicamente incolores, com uma capa de controle solar Coolite K qualquer coisa. O KNT 164, KNT 155, KNT 140 e mais recentemente os Coolite KS 146 e KS 138. Estas capas já têm baixa emissividade. E então, tipicamente, utiliza-se um vidro com a capa de controle solar em face 2. Não é uma baixa emissividade tão forte como os vidros mais baixo emissivos. E então, com este tipo de vidros, mesmo que tenhamos 16 mm e argon, nós não conseguimos 1.0 ou 1.1,
mas conseguimos valores ainda interessantes para o nosso clima de 1.3, 1.4. Os vidros Coolite KNT têm uma característica que tem vindo a tornar-se muito interessante para o nosso mercado, que é o facto destes vidros não tendo índices de reflexão muito altos. São vidros, uns mais, outros menos, com exceção dos KS. Os KS são vidros muito espelhados. Os KNT são vidros neutros, relativamente neutros, mas têm uma reflexão acinzentada. O KNT 155, o KNT 140 têm reflexões acinzentadas. São vidros cinzentos, vidros gris. Há pouco falava de tendências. Penso que existe uma tendência para se aplicarem este tipo de vidros mais gris. Tecnicamente, estas tonalidades gris refletem-se numa seletividade menor. E vamos agora falar, para terminar, nas nossas gamas de vidros de controle solar altamente seletivos, que são as gamas Coolite SKN e a gama Coolite Extreme. A gama Coolite SKN é a gama mais popular no mercado português. Não por acaso são excelentes vidros. Porquê? Porque permitem fazer vidros com muito baixo coeficiente de transmissão térmica. São capas de controle solar e de baixa emissividade. Permitem fazer vidros duplos com muito baixo coeficiente de transmissão térmica. A gama é composta atualmente por 5 referências: SKN 183, 176, 165, 154 e 144, que permitem responder a diferentes requisitos de controle solar, começando no 0.40, do vidro mais transparente, que é o SKN 183, até valores da ordem do 0.23, do vidro mais fechado, utilizamos este termo, fechado porque transmite menos luz, mas que nos permite responder a desafios de fator solar da ordem do 0.23. No entanto, a tal seletividade, o tal rácio entre a transmissão de luz e fator solar já é muito interessante e já atinge valores próximos de 2. E se, por exemplo, nos focarmos ali no Coolite SKN 183, nós verificamos que conseguimos fazer vidros duplos com níveis de transmissão de luz acima de 70%. Eu recordo que o vidro duplo simples e incolor transmite 80%. Mas, por um lado, para a proteção no inverno, com um coeficiente de transmissão térmica de muito baixo e com um fator solar de 0,40, quase não comprometendo o nível de luz. É evidente que depois, à medida que temos necessidade de vidros com fatores solares mais e mais baixos, este nível de transmissão de luz também baixa, mas sempre com um rácio interessante. A gama de produtos que assegura o valor mais elevado neste rácio, na tal seletividade, é a gama de produtos Coolite Extreme, que atualmente é composta por 3 referências. Os vidros Coolite Extreme 7033, 6129 e 5022, que nos permitem responder aos desafios maiores em termos de controle solar, quando queremos preservar a maior quantidade de transmissão luminosa possível. E se nós fizermos aqui um pequeno resumo, nós temos recordar que temos a gama de vidros Coolite ST, que eu disse que eram vidros não seletivos ou muito pouco seletivos. Temos os vidros Coolite KNT, que já são vidros já são capas com baixa emissividade. Aliás, na altura em que foram criados chamou-se-lhes capa, porque era assim que se designava o coeficiente de transmissão térmica. Eu não sou assim tão velho, mas já não sou também tão novo. Quando eu estudei, não era o coeficiente de transmissão térmica do antigo RCCTE, não eram os U's, eram os K. Estes Coolite K, atribui-se a letra K por serem vidros já com alguma capacidade. Eram Coolite, controlavam o calor e controlam. K porque já tinham baixa emissividade. Os Coolite SKN são vidros Super K. É uma super baixa emissividade, é uma baixa emissividade mais potente. N de neutros, são vidros relativamente neutros, principalmente aquelas referências mais transparentes, o 183 e o 176. Por último, os Coolite Extreme, porque são os vidros com a seletividade extrema, em que conseguimos ter vidros duplos com o tal rácio acima de 2.
se traçássemos, presumo que não estejam a ler as linhas, se nós traçarmos um diagrama em que pomos aquelas referências todas num quadro em que no eixo horizontal temos o fator solar e no eixo vertical temos a transmissão de luz, nós no fundo vamos ter aproximadamente 4 retas a atravessar este diagrama. Uma reta com uma inclinação, bem, isto até é giro em termos matemáticos, uma reta com uma inclinação de mais ou menos 1, que corresponde ao esqueleto ST, porque o nível de transmissão de luminosa é muito semelhante ao nível de fator solar. E depois vamos tendo retas com uma inclinação cada vez maior, porque essa inclinação corresponde ao declive daquela reta, que é a seletividade. Tenho vidros que têm, para um determinado valor de fator solar, eu tenho vidros na gama KNT, ou na gama SKN, ou na gama Colite Extreme, para um determinado fator solar. Se eu subir nas gamas, tenho vidros com cada vez maior capacidade de transmissão de luz. E cada vez mais neutros e mais transparentes. Ok, obrigado, João. Só aqui um resumo, digamos assim. Portanto, quem anda a tentar selecionar um vidro vai andar sempre à procura deste equilíbrio entre a eficiência na transmissão térmica e a eficiência no controle de fator solar. Portanto, e é neste jogo entre estes dois fatores que se vão encontrar as soluções, introduzindo depois a transmissão luminosa na... Sim, e regra geral, pelo que assistimos, já é difícil utilizar para cumprir a legislação um vidro duplo simples incolor. Muito bem. Bom, para concluir, Carolina, ia-lhe perguntar que ferramentas é que estão disponíveis para conseguirmos acautelar o processo de validação dos desempenhos destas janelas e das respectivas componentes envidraçadas no esforço de cumprimento das exigências de conforto e de eficiência e desempenho energético e acústico. E um pouco também como é que se figura o futuro no âmbito desta eficiência energética dos edifícios. Bem, quando falamos de edifícios novos ou de grandes reabilitações, nós temos que ter em conta que o perito qualificado vai ser necessário depois emitir aqui um pré-certificado energético. Porquê? Porque vai atestar que o projeto cumpre aqui os requisitos que são impostos a nível da legislação. E também faz com que o perito qualificado venha, desde cedo na fase de projeto, esteja envolvido, de modo a que com este pré-certificado energético, que até podemos chamar como seja um certificado de projeto, que permita depois obter o licenciamento, o processo, avançar com o processo de licenciamento. Após depois a obra, a intervenção e após a visita deste perito qualificado, para atestar que efetivamente está tudo dentro da conformidade, é então emitido um certificado energético e, portanto, consegue-se assim avançar com o processo com o processo, neste caso, a licença de utilização. Agora, aqui é importante destacar, existem estes instrumentos, mas é importante destacar a responsabilidade dos agentes que estão dentro deste processo. E, portanto, quando nós estamos a falar de uma nova construção ou de grandes renovações, é importante ter aqui em mente que o autor do projeto é o responsável por cumprir, por ter os elementos construtivos que cumprem o que está na nossa legislação. E, portanto, neste âmbito, a ADN desenvolveu aqui o curso de projetistas aplicado às janelas, de janelas eficientes, que está dirigido sobretudo a arquitetos, a engenheiros, também a orçamentistas e que ajuda a consolidar o conhecimento de modo a que tenham a noção desta nossa legislação, dos requisitos que são aplicáveis e depois também, obviamente, melhorar aqui a qualidade do seu serviço. A próxima formação vai ser no dia 5 do próximo mês, 5 de dezembro, e é uma formação que é online e, portanto, ajuda estes agentes neste âmbito da sua responsabilidade. Agora, quando nós falamos em pequenas renovações, que pode ser, por exemplo, só a substituição dos vãos envidraçados da habitação. Nesse caso, a responsabilidade pelo cumprimento do que está na legislação já recai sobre o empreiteiro, passa sobre o instalador. E, portanto, mais uma vez, neste intuito, a ADN desenvolveu o curso de instaladores de janelas eficientes,
que ajuda neste sentido aos profissionais e instaladores não só a melhorar a qualidade do seu serviço, mas também a perceberem quais os requisitos que são exigidos a nível do W, a nível do fator solar, enfim. E, portanto, também é muito importante que tenham este conhecimento e que garantam aqui também uma qualidade do seu serviço. Agora, relativamente ao futuro que podemos esperar aqui da EPBD, que pronto, segundo aqui a revisão que houve e que eventualmente será publicada, nós vamos passar do conceito dos edifícios que atualmente são no ZEB, como mencionei no início, edifícios novos, vamos passar para um conceito ZEB. E o que é um conceito ZEB? São edifícios com zero emissões, ou seja, vamos ter aqui exigências maiores no que diz respeito ao desempenho, ao conforto. Depois também vai ser introduzido aqui padrões mínimos de desempenho energético, os MEPs, que vão ser necessários depois para a venda, arrendamento de edifícios e, portanto, serão também impostos. Uma outra, aliás, ainda no conceito de ZEB, só aqui para mencionar que está na apresentação, podemos ver qual será aqui a evolução dos nossos edifícios ao longo dos próximos anos, até 2050, sendo que se prevê que em 2050 o parque edificado seja ZEB, ou seja, com zero emissões, com um alto desempenho energético. E além disso, e para finalizar, também vão ser introduzidos aqui passaportes de renovação de edifícios, que basicamente são roteiros do edifício, roteiros para a sua melhoria, ou seja, para a sua renovação, de modo a que tenha um melhor desempenho energético. E que também serão introduzidos e que depois são, obviamente, uma mais-valia para o proprietário, para perceber o que é que pode melhorar e também depois até mesmo para incentivos financeiros que venham a abrir. E, portanto, este é, de uma forma muito geral, o que nós podemos esperar para o nosso futuro. Muito bem. Queria agradecer aos dois a excelência das apresentações. Enfim, julgo que todos aprendemos bastante sobre esta realidade da eficiência, da necessidade de eficiência dos vidros e a maneira como respondem aos requisitos da eficiência energética nos edifícios. Para concluir a nossa sessão, vamos abrir aqui um período de respostas a perguntas que nos têm sido colocadas pela nossa audiência e desafio também a nossa audiência, se ainda está alguma pergunta latente, por favor coloquem-na e, enfim, eu tentarei partilhar aqui com os nossos dois peritos. Já temos aqui algumas e, portanto, vou começar a partilhar, neste caso, com o João. Uma pergunta colocada tentando perceber qual é a necessidade de reduzir o consumo de energia, se a necessidade de reduzir o consumo de energia já começa a compensar utilizar vidros triplos. Bem, isso é uma excelente questão. Isso é uma excelente questão. Que para eu responder, não consigo responder se já compensa ou não. Não consigo responder que já compensa ou não. Eu tenho um defeito profissional, eu sou demasiado técnico e para responder sim ou não teria que eventualmente ter feito ou ter lido algum estudo. Mas sobre esse tema tenho muito interesse sobre esse tema e gostava de dizer duas ou três palavras. Eu penso que num futuro próximo ou imediato, e tendo em conta as características do clima português, poderá fazer mais sentido nesta fase apostar-se ainda em vidros duplos de alto desempenho, porque, regra geral, e isso é muito explícito na diretiva europeia, regra geral, os problemas de consumo de energia nos edifícios advêm muito mais dos problemas de sobreaquecimento e de vidros mal selecionados no que diz respeito ao controle dos ganhos solares, advêm daí muito mais problemas do que advêm de vidros que sejam pouco isolantes. Apesar disso, provavelmente em algumas partes do território português pode muito bem fazer sentido pensar-se em ter vidros triplos e não vidros duplos. Diria que provavelmente no litoral e nesta fase nem tanto. O nosso litoral não é muito comum termos temperaturas muito baixas.
em boa parte do nosso território interior, naquelas zonas I3, eventualmente pode fazer sentido. Porque o vidro, mas é uma excelente questão e agradeço, o vidro triplo pode e deve ser utilizado se nós tivermos a necessidade e conseguirmos, desenhar uma configuração de vidro triplo com 2 capas de baixa emissividade e com 2 câmaras de pelo menos 14, 15 milímetros. E essa questão é muito boa e eu se calhar aproveito-a para sensibilizar para o seguinte. Aquilo que nós observamos é que os poucos, diria eu, vidros triplos que se fabricam em Portugal nem deviam ser fabricados. Nós devemos fabricar vidros triplos quando procuramos vidros com coeficientes de transmissão térmica da ordem dos 0,5, 0,6, 0,7 watts por metro quadrado de grau Kelvin. E ainda há muita gente que pensa em vidro triplo e não tem este conhecimento e constitui unidades de vidro triplo que não acrescentam grande coisa em relação a uma excelente unidade de vidro duplo com este coeficiente de transmissão térmica de 1.0. Por isso, e respondendo mais diretamente, não sei responder a essa questão, mas estes 2 ou 3 apontamentos acho que ajudam a refletir. Isso. Falaste aí da construção do vidro, da solução de vidro. Eu sei que existe uma ferramenta para ajudar a fazer essa construção, vamos dizer assim. Queres mencionar um pouco que ferramenta é essa? Sim, podemos mencionar isso. Nós temos uma ferramenta que é muito conhecida no setor, que se chama Calumen. O Calumen funcionou durante muitos anos como um software que era descarregado e instalado na ferramenta de cada utilizador. Hoje em dia funciona online, funciona em calumenlive.com, calumenlive.com, calumenlive.com. Para aceder a essa ferramenta, só é necessário fazer um pequeno registro com os nossos dados e essa ferramenta permite atualmente compor qualquer solução de vidro simples, duplo ou triplo, todos estes vidros que estivemos aqui a falar hoje, no sentido de conhecer as características desse vidro, não só as características energéticas e térmicas, mas também acústicas e outras. Nós estamos a trabalhar até no desenvolvimento dessa ferramenta para irmos mais além nessa ferramenta e, em princípio, a partir de fevereiro, essa ferramenta vai ter grandes novidades, entre as quais vai permitir responder a uma questão importante, porque hoje em dia, para se utilizar a ferramenta, e muita gente utiliza a ferramenta em Portugal, o Calumen, a ferramenta hoje em dia serve para um utilizador compor um vidro no sentido de lhe saber as características. Estamos a trabalhar de forma muito séria e estamos a fazê-lo muito bem para o nosso mercado, julgo eu, no sentido dessa ferramenta servir também para o utilizador receber uma sugestão de vidro, tendo da sua parte os inputs. Hoje em dia, construímos um vidro para saber a sua performance. No futuro, além de outras coisas, vamos fornecer à ferramenta a performance que queremos e vamos receber sugestões de vidro. Por isso, eu acho que se já era uma ferramenta importante para o auditório que nos está a ouvir e muitos utilizarão, vai ser ainda mais útil a partir de fevereiro. Muito bem, obrigado, excelente, boa notícia. Carolina, temos aqui uma outra questão que provavelmente é uma questão com alguma relevância, veremos. O que é que se faz numa situação em que o certificado energético foi aldrabado? Aldrabado? Aldrabado. Ou seja, o certificado energético não corresponde efetivamente ao que está instalado. Ao edifício. Está instalado. Exato, ok. Bem, para começar, isso é bastante triste acontecer. Vamos assumir que isto é uma situação hipotética e estamos aqui a assumir dessa forma. Portanto, acontecendo isso e tendo aqui o conhecimento que efetivamente foi aldrabado, deve ser reportado à ADN a situação, ao SE, ao Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, que mencionei que vem através que é regulado pelo despacho, pelo Decreto-Lei 101D,
e, portanto, deve ser reportado. A ADN tem, portanto, aqui uma equipa de verificação da qualidade e deve ser reportado à ADN de modo a que sejam, então, verificadas aqui as não conformidades e que seja, então, prosseguido com um procedimento perante o perito e perante a responsabilidade da emissão daquele certificado, de modo depois a ser emitido o certificado energético correspondente ao que efetivamente o edifício, o desempenho daquele edifício. Muito bem, muito obrigado. Mais uma questão que está aqui colocada para a nossa audiência. Carolina, julgo que também possa ser para si. Qual é o fator solar que a legislação prevê como mínimo quando existem sombreamentos exteriores, por exemplo, stores? Ver se consigo... Um desafio difícil de cabeça. De cabeça... Voltamos atrás. Bem, a legislação estipula a nossa fatores solares máximos. A e não pergunta mínimos. era mínimo? Qual é o fator solar que é previsto como mínimo quando existem sombreamentos exteriores? Pois, no nosso caso estamos a falar de fatores solares máximos, portanto, não é essa questão, não é... Penso que se calhar era máximo que queriam dizer, não sei. Pois, sim, eventualmente um requisito mínimo que neste caso é entendido como máximo. Exato. Pois, será, eventualmente. Pronto, é assim, lá está. O ideal é consultarem na portaria 138i, aliás, que podem ver aqui nesta apresentação, eu penso que depois também terão acesso, mas o ideal lá está, depende depois também aqui da zona climática, do tipo de habitação, da inércia, como já mencionámos, vai haver aqui variações deste fator solar máximo, ok? E, portanto, será necessário analisar caso a caso essas situações. Muito bem, exatamente. Então, João, tu mencionaste este aspecto durante a tua apresentação, mas a questão está aqui colocada de novo, que tem a ver com, enfim, para reforçarmos um bocadinho, parece ser um tema importante, é com certeza, as capas de baixa emissividade devem ser aplicadas em qual dos panos de vidro, interior ou exterior, e em que face dos panos? Já falaste sobre isto, mas recordando... Ok, bem, como regra geral, sempre nas faces internas do vidro duplo. As capas de baixa emissividade são fundamentalmente conseguidas à custa de íons de prata e a aplicação de um vidro com uma capa de baixa emissividade para o exterior do vidro duplo, o que não era caso virgem, por erro de fabrico, muito pontualmente já aconteceu, essa capa oxidará. Portanto, ponto número 1, regra geral e de ouro, nas faces internas do vidro duplo. As faces internas de um vidro duplo são as faces 2 e 3. Viradas para a câmara interior. 2 e 3. Se estivermos a falar de uma capa de baixa emissividade, cujo principal e quase único objetivo é o de termos um vidro com um coeficiente de transmissão térmica muito baixa, no caso concreto da nossa gama, um vidro Planitherm XN ou eventualmente um vidro Planitherm One, com estes dois vidros, e repito, Planitherm XN e ou Planitherm One, a capa de baixa emissividade pode estar posicionada em face 2 ou em face 3. E para o desempenho no que diz respeito ao UDG, obrigado, para o desempenho no que diz respeito ao UDG, eu vou aqui, exatamente. Portanto, nestes vidros duplos que tenham capas Planitherm XN ou Planitherm One, podemos aplicar esta capa em face 2 ou em face 3. Nos climas mais frios é standard aplicar-se em face 3. Nós aqui em Portugal aplicamos muito em face 2. Todas as outras capas que falámos a seguir, a capa Planitherm 4S e todas as capas Coolite têm que ser aplicadas em face 2. Porque além da baixa emissividade, essas capas também têm como objetivo fazer controle solar. E então são aplicadas em face 2, excepto num ou noutro caso muito pontual, em que temos que construir um vidro às vezes com 2 capas ou coisa que o valha, e isso pode ser importante para alguém que já esteja mais especializado, a capa Coolite SKN 183
A capa Coolite SKN 183 pode eventualmente, no outro caso, ser aplicada em fase 3. Muito pontualmente. Muito bem. Fase 2 ou 3, o Planetherm XN1, 2 ou 3, todas as outras fase 2. Certo, obrigado por este reforço, João. Para concluir, Carolina, aqui uma questão que me parece ter a ver, tanto quanto eu compreendo o conteúdo da questão, com a maneira como se pode evidenciar, como se pode perceber se uma janela, uma determinada janela, tem determinadas características cumprindo a legislação, cumprindo os objetivos da legislação. Portanto, perceber, aliás, confirmar, Como é que se digamos... evidencia que uma determinada janela tem ou não o cumprimento dos requisitos? Então, primeiro é necessário aqui essa janela ter a documentação associada. Ou seja, é necessário que o fabricante possua as fichas técnicas, os ensaios, quer do seu fornecedor de perfil caixilho, quer do fornecedor de vidro também. Depois, também é necessário que tenha a marcação CE, que deve depois dar ao cliente final, e a marcação CE vem aqui de uma norma europeia e é obrigatória, se não estou em erro, desde 2013. E depois também aqui uma declaração de conformidade. Isto tudo vai fazer com que a informação sobre aquela janela esteja agregada nestes documentos e, portanto, que seja evidenciado que tem determinadas características e ver se estão ou não de acordo com o que foi solicitado pelo autor do projeto, pelo cliente, pelo proprietário, e também se estão dentro da legislação. Paralelamente, há também depois uma etiqueta, também da ADN, que é o classe mais, que agrega esta informação de forma mais sucinta e permite assim estabelecer uma classe energética da janela e também permite, nessa etiqueta, desagregar um pouco a informação e torná-la mais clara, quer para o consumidor, quer proprietário, autor do projeto, enfim, para quem for o cliente final. Desta maneira, existe aqui uma maior segurança que efetivamente está a ser cumprido os requisitos e não só que são adequados para aquela situação, porque às vezes os próprios requisitos são diretrizes, mas depois pode haver necessidades até de mais exigentes para determinados, e como o João também já falou, determinados climas, determinados sobreaquecimentos, por exemplo, portanto, e isso há que ter em conta. E para tal é sempre necessário haver comprovativos, estas fichas técnicas, marcação CE e tudo mais, que assim o comprove. Muito obrigado. Bom, vamos concluir a nossa sessão. Julgo que cobrimos aqui um conjunto de questões interessantes, partilhadas pela nossa audiência. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Agradecemos a todos o interesse que tiveram em estar connosco nesta sessão. Agradecer também aos nossos convidados pela sua presença e também pela qualidade das apresentações que nos fizeram e das explicações que nos deram. E deixar a todos os votos de um resto de boa tarde e, enfim, veremos seguramente numa próxima oportunidade. Muito obrigado.